nesse nosso primeiro episódio, a nossa história é sim uma história de vida real, mas também uma história de outro mundo. Você vai perceber ao longo da narrativa em que a gente terá a honra, o prazer de receber o contador Robson Nunes, um jovem contador, 40 anos, mestre, doutor em contabilidade. Robson passou em 2015 por uma provação de vida. Ele ficou internado e foram 40 dias em coma. Você vai se emocionar ao longo dessa história, eu tenho certeza. Vem com a gente, vamos bater um papo, vamos ouvir o Robson e entender como é que é a vida depois que a gente deita ao lado da morte. Robson, nessa sua experiência de vida quase morte, tem outros momentos marcantes, queria que você nos contasse. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai se identificar muito com alguns pontos desta história, se não todos, porque não é todos os dias que a gente encontra pessoas que sobreviveram, que passaram por uma experiência igual a do Robson Nunes, contador, que também é mestre e doutor em contabilidade e está nos partilhando um pouco da sua história de vida e de sobrevivência. Tem momentos marcantes, queria que você nos falasse mais algum desses momentos no leito da morte. Bem, eu já falei um e tem dois que para mim são bem marcantes, que é um dia em que eu me recordo claramente que eu estava sentado num banco, isso acredito eu que no estado de coma, eu estava sentado num banco, num lugar muito lindo, e uma voz me perguntou com quem eu queria falar. Eu falei que queria falar com minha mãe, ainda falei, eu quero falar com a Tonica. E aí de repente minha mãe aparece, linda, com os mesmos vestidos que ela usa em casa, e aí eu pedi para ela, eu falei, mãe, eu queria que a senhora me liberasse, porque eu estou sofrendo muito, então me libera, porque eu preciso morrer. Minha mãe falou comigo ela falou assim, não, eu não posso liberar meu filho, porque eu e seu pai precisamos de você. Se eu te libero, eu acabo aqui agora, junto com você, não posso liberar. Depois disso, eu me lembro de acordar num quarto também lindo, com uma mulher toda de branco, fazendo uma espécie de limpeza local, e entra um rapaz bonito, também de branco, e faz um comentário comigo. Primeiro, o quarto tinha um cheiro que eu jamais vou explicar, a sensação. E eu estava deitado e ele vira para mim e fala, Robson, daqui a alguns dias eu volto. Mas para nós não tem, aqui não tem dias, eu estou usando uma expressão que é sua. Mas eu volto para te levar, para te mostrar um lugar onde você passará a sua eternidade. Mas eu já vou te adiantar que você está em tratamento, mas onde eu vou te levar, você não ficará lá. Você volta e vai cumprir a sua missão. Perfeito. A sensação foi como se tivessem passado minutos. E de repente eu estou num lugar maravilhoso, parecia um quadro, uma pintura de quadro, um lugar lindo, lindo, maravilhoso. E eu andando sobre as flores, ali tinham flores, eu andando naquele lugar sobre flores lindas, eu lembro que eram flores amarelas, e de repente essa mesma pessoa aparece do meu lado. E também com a mesma roupa. Eu falei, mas você aqui? Ele falou, sim, sou eu que estou te conduzindo. Eu quero te mostrar o local, você está vendo? O que você acha? Eu falei, eu nunca vi cores tão fulgurantes, tão belas, tão lindas. Que lugar agradável, que sensação de viver é essa? E ele falou, pois amanhã você vai ouvir uma voz e vai pedir para você acordar. E você vai abrir os olhos. Amanhã você volta e continua a sua missão. E nos encontraremos em breve. Certo? Ele me mostrou o local, rapidinho, e quando eu fui conversar com ele, que eu queria entender onde é que eu estava, o que era aquele local lindo,
pessoa desapareceu e eu também desapareci. E de repente eu escuto uma voz me chamando: Robson, 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 acorda, está na hora de acordar. Foi a hora que eu abri os olhos. Quando eu abro os olhos, vem uma equipe de 11 enfermeiros, não sei quantos, todos para cima de mim, porque eu abri os olhos. E para chamar a atenção, porque como eu estava num estado, eu não podia, com poucos movimentos, a única parte que eu conseguia mexer eram as pernas. Então eu cruzei as pernas, porque eu precisava de atenção, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu acordei com a voz me chamando e não sabia o que era. E de repente vieram 11 enfermeiros: olha, ele acordou, ele acordou, ele acordou, ele acordou. Aí começaram a fazer todos os procedimentos e tal. E esse foi o momento em que eu acordei na UTI do coma, literalmente.